E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse é o segundo vídeo aí falando sobre o concurso 1117 da Loteca. Tô trazendo aqui mais informações e esse vídeo aqui tô indo de 3 duplos, sempre tentando aí acertar os 14 pontos. Se você gosta das informações que são deixadas aqui nos vídeos e quiser fazer um Pix para nos ajudar aí, tá o nosso e-mail na tela, é pix@lotecalogia.com.br. E sem enrolação, vamos aí pro primeiro jogo, Flamengo e Bolívar. O Flamengo que venceu muito bem o Corinthians aí no final de semana, vai enfrentar o Bolívar aí, jogo decisivo pela Libertadores. O Bolívar tem uma sequência aí de 3 vitórias na Libertadores. Aqui uma informação que pode ser relevante, né, que o Pedro é o maior artilheiro aí do Flamengo, né, com 2 gols. Porém, né, ele se machucou contra o Corinthians, viu? Acredito que seja joelho, não sei se dá tempo, né, de recuperar ele para essa partida. O Bolívar sofreu gols em cada um dos seus últimos 6 jogos, e o que nós temos aqui de informação relevante para a Loteca é isso. Os números de aposta para essa partida tá assim: 1.18 para o Flamengo, 7.50 para o empate e 13.0 para o Bolívar, hein? Vamos ver se esse time é tão bom assim jogando no nível do mar, né? A porcentagem do jogo: 80% para o Flamengo, 13% para o empate e 7% para o Bolívar. Bom, pelo que o Flamengo demonstrou aí contra o Corinthians, parece que houve, né, uma virada de chave. Precisa muito vencer essa partida aí contra o Bolívar, né? Ele é o terceiro aí do grupo. E para essa partida aqui, eu tô indo seco na vitória do Flamengo. Como eu disse, tô indo de 3 duplos nesse segundo vídeo aqui. E eu vou deixar meus duplos para partidas mais complicadas. Jogo 2, Peñarol e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem uma sequência de 4 vitórias aí na Libertadores. Não perdeu nenhum dos seus últimos 12 jogos. Também não perdeu nenhum dos seus últimos 6 jogos jogando fora. E os artilheiros aí de cada equipe, né? O Maximiliano, ele tem 4 gols pelo Peñarol e o Paulinho tem 5 pelo Atlético Mineiro. Os números de aposta para essa partida: 3.0 para o Peñarol, 3.10 para o empate, 2.45 para o Atlético Mineiro. A porcentagem para essa partida: 32% para o Peñarol, 30% para o empate, 38% para o Atlético Mineiro. Esse jogo aqui eu considero bem equilibrado. O Peñarol, time tradicional aí quando joga Libertadores. O Atlético Mineiro vem fazendo uma boa campanha, pode vencer o Peñarol fora de casa. E por esse motivo eu tô usando o meu primeiro duplo. Eu tô indo de Peñarol e Atlético Mineiro. Jogo 3, Vila Nova e Novo Horizontino. Na temporada passada, o Vila Nova venceu o primeiro jogo por 2-1 jogando em casa. E o jogo da volta, né, o Grêmio Novo Horizontino venceu por 3-1 na sua casa. O Vila Nova venceu 3 jogos consecutivos em casa. O Vila Nova aí pelo Campeonato Brasileiro ainda não sofreu gols nessa temporada. E um ano atrás, né, o Novo Horizontino estava em 10ª posição com 4 pontos e agora está em 6º lugar com 6 pontos. Um pouquinho melhor que o ano passado, né? Os números de aposta para essa partida: 2.45 para o Vila Nova, 3.0 para o empate, 3.20 para o Novo Horizontino. A porcentagem do jogo: 39% para o Vila Nova, 32% aí para o empate, 29% para o Novo Horizontino. O Vila Nova que jogou no sábado, né, e no tempo normal perdeu para o Cuiabá de 4-2, uma partida que foi para os pênaltis. E nos pênaltis, né, o Vila Nova acabou passando aí para final da Copa Verde. Considero esse jogo bem difícil porque o Novo Horizontino é um time equilibrado e o Vila Nova tem a vantagem de estar jogando em casa. Para essa partida aqui eu tô indo seco no empate entre eles, porque esses números tanto de aposta como de porcentagem está muito equilibrado. Se você tem o costume de jogar mais duplos, eu colocaria vitória do Vila Nova também. Jogo 4, Avaí e CRB. O resultado mais comum quando o Avaí joga em casa contra o CRB é 1-0, 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 7 encontros, o Avaí jogando em casa ganhou 5 vezes, houve um empate e o CRB ganhou uma vez. A diferença de gols, 11-4 a favor do Avaí. No geral, são 14 jogos entre eles, o Avaí ganhou 8 vezes, houve 3 empates e o CRB ganhou 3 vezes. Na temporada passada, um jogo foi um empate em 1-1 e o segundo jogo também empate em 1-1. Os números de aposta para essa partida: 2.40 para o Avaí, 3.0 para o empate, 3.20 para o CRB. A porcentagem para essa partida: 39% para o Avaí, 31% para o empate, 30% para o CRB. Outra partida aí com muito equilíbrio. A vantagem é forte aqui para o Avaí porque está jogando em casa. Duas equipes que estão muito próximas ali na tabela de classificação. É difícil ter uma base só por isso. E aqui eu tô levando muito em consideração esse histórico, né, do Avaí contra o CRB de ser muito melhor, né? Então por esse motivo eu tô indo seco na vitória do Avaí. Jogo 5, Corinthians
Corinthians e Argentinos Júniors. Essa informação aqui é antes, né, do jogo do Flamengo, que o Corinthians perdeu esse final de semana aí para o Flamengo. Aqui tá falando que o Corinthians não perdeu nenhum dos seus últimos 4 jogos antes do Flamengo, né? O Corinthians não perde em casa há 5 jogos, lembrando que o Corinthians tá empatando bastante suas partidas. Yuri Alberto é o artilheiro aí do Corinthians com 3 gols na Copa Sul-Americana e o Maximiliano Romero tem 2 gols com o Argentinos Júniors. Aqui uma novidade, né? O Fagner tem mais cartões amarelos que qualquer jogador do Corinthians. Brincadeira, essa informação aqui não é relevante para a Loteca. Não podia deixar de passar, né, e dar uma alfinetada aí no Fagner. Os números de aposta para essa partida tá assim: 1.75 para o Corinthians, 3.30 para o empate, 5.25 para o Argentinos Júniors. A porcentagem da partida: 54% para o Corinthians, 28% para o empate, 18% para o Argentinos Júniors. O Corinthians está começando a ficar naquela fase, né, da torcida começar a pegar no pé. O Corinthians não vence, né, suas partidas, demonstrando um bom futebol. Tá dependendo muito ainda de alguns jogadores. E essa partida aqui é na casa do Corinthians, depois da derrota para o Flamengo. Acredito que o Corinthians vai vir com muita vontade de vencer essa partida, apesar de ser um adversário complicado aí, o Argentinos Júniors. Por esse motivo eu tô indo seco na vitória do Corinthians. Mas caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu também colocaria um empate aqui, porque o Corinthians nos seus últimos jogos empata muito. Eu, por enquanto, tô indo seco. Jogo 6, Atalanta e Juventus. Nos últimos 27 encontros, o Atalanta jogando em casa ganhou 4 vezes, houve 8 empates e a Juve ganhou 15 vezes, isso na casa do Atalanta, hein? A diferença de gols 49-25 a favor da Juventus. No geral, são 57 jogos entre eles, a Atalanta ganhou 5 vezes, houve 17 empates e a Juve ganhou 35 vezes. Uma vantagem bem grande aí para a Juventus nos números, né? A Atalanta não perdeu nenhum dos seus últimos 6 jogos e a Juve não ganhou em seus últimos 6 jogos. Os números de aposta para essa partida tá assim: 2.70 para a Atalanta, 3.10 para o empate, 2.80 para a Juve. A porcentagem do jogo: 35% para a Atalanta, 31% para o empate, 34% para a Juventus. Apesar do histórico aqui tá dando muita vantagem para a Juventus, se você tem o costume de acompanhar o campeonato italiano, a Atalanta vem jogando muito melhor que a Juventus. Não é à toa aí que chegou, né, na final da Liga Europa. Como eu disse no vídeo anterior, tá brigando por vagas na Liga dos Campeões via campeonato italiano. Então é um jogo aí que vale muito para as duas equipes. Acredito que os dois times aí vêm com a equipe titular e por esse motivo aí eu tô indo de Atalanta e empate. Caso você tenha costume de jogar triplos, essa partida aqui da Loteca 1117, o jogo 6, eu colocaria um triplo, viu? Porque é uma partida bem difícil. Jogo 7, América Mineiro e Mirassol. O América não perdeu nenhum dos seus últimos 5 jogos. O América não perde em casa há 8 jogos. O Mirassol não ganhou nenhum dos seus últimos 6 jogos fora. E o que nós temos aqui de informação relevante é isso. Os números de aposta para essa partida: 1.85 para o América, 3.20 para o empate, 4.50 para o Mirassol. A porcentagem do jogo: 50% para o América, 29% para o empate, 21% para o Mirassol. Aqui, além do América ter um bom histórico aí nos seus últimos jogos, tô levando muito em consideração também o mando de campo. O América geralmente é um time muito forte quando joga em casa. Mirassol é um time que se defende muito bem, mas para essa partida aqui eu tô acreditando na vitória do América. Eu tô indo seco na casa aí, nesse jogo 7 da Loteca 1117. Jogo 8, Ituano e Sport. Na temporada passada, um jogo na casa do Ituano foi 1-1 e na casa do Sport, o Ituano venceu por 2-1. O Ituano tem uma sequência aí de 4 derrotas no Brasileirão Série B e o Sport tem uma sequência aí de 3 vitórias consecutivas aí no Brasileirão Série B. A gente viu, né, os números do Ituano, aqui já vem até falando, ó, o Ituano perdeu 8 jogos consecutivos. O Ituano tá numa fase bem ruim. Seu último jogo aí na sexta-feira perdeu pro Goiás fora de casa por 2-0. As odds para essa partida tá assim: 5.25 para o Ituano, isso porque tá jogando em casa, hein? 3.25 para o empate, 1.72 para o Sport. A porcentagem para essa partida: 18% para o Ituano, 29% para o empate, 53% para o Sport. Bom, essa partida, como eu disse no vídeo anterior, não tem muito o que analisar. O Ituano tá numa péssima fase, vai pegar um time que vem bem no campeonato. Mesmo fora de casa, eu tô indo seco no Sport. Sabemos aí como é futebol, né? Pode acontecer uma zebra, né? Se o Ituano vencer essa partida, eu considero uma zebra.
Jogo 9, Boca Juniors e Fortaleza, hein? Jogo complicadíssimo esse daqui. De informação relevante aqui, o Boca Juniors ganhou 6 jogos consecutivos em casa, não perde em casa há 8 jogos, e essa informação aqui tá falando que o Fortaleza não perdeu nenhum dos seus últimos 8 jogos, porém, ele perdeu um jogo agora aí pela Copa Sul-Americana, né? Foi jogar na altitude e acabou tomando uma goleada. Os números de aposta para essa partida, 1.83 para o Boca Juniors, 3.40 para o empate, 4.33 para o Fortaleza. A porcentagem do jogo, 51% para o Boca Juniors, 27% para o empate, 22% para o Fortaleza. O primeiro jogo entre eles aí, se eu não me engano, foi 4-2 para o Fortaleza, na casa do Fortaleza, mas o Boca Juniors, ele poupou alguns jogadores, mesmo assim, né, é o Boca, foi uma excelente vitória do Fortaleza, agora vai jogar na casa do Boca, acredito que o Boca Juniors aí venha com força máxima dessa vez, e por esse motivo eu tô indo seco na vitória do Boca Juniors. Jogo 10, Cuiabá e Deportivo Garcilaso. Bom, tirando essa partida aí contra o Vila Nova que eu falei ali em cima, o Cuiabá não marcava nos seus últimos 3 jogos antes desse jogo contra o Vila Nova. O Cuiabá sofreu gols em cada um dos seus últimos 7 jogos, já o Garcilaso conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 11 jogos, então é bom o Cuiabá tomar muito cuidado. E o último confronto entre eles aí foi um empate em 1-1 na casa do Garcilaso. Os números de aposta para essa partida, 1.30 para o Cuiabá, 5.50 para o empate, 8.50 para o Garcilaso. A porcentagem da partida, 72% para o Cuiabá, 17% para o empate e 11% para o Garcilaso. O Cuiabá fora de casa havia conseguido um empate na casa do Garcilaso. Acredito que agora, jogando em casa e olhando esses números de aposta aqui, dando muita vantagem para o Cuiabá, pode vencer essa partida. Por esse motivo eu tô indo seco na vitória do Cuiabá. Jogo 11, Ceará e Amazonas. Nessa primeira informação aqui sobre o Ceará, tava falando que ele não havia ganhado nenhum dos seus últimos jogos, porém na sua última partida aí contra o Novo Horizontino, jogando fora de casa, conseguiu uma ótima vitória por 3-0, jogou muito bem o Ceará contra o Novo Horizontino. Outra informação aqui que o Ceará não perde em casa há 5 jogos. E aqui também outra informação que tá um pouco atrasada, né? O Amazonas não ganhou em nenhum dos seus últimos 6 jogos, porém o Amazonas foi a zebra da rodada, né? Venceu o Santos, que vinha batendo todo mundo aí no Campeonato Brasileiro Série B. Excelente vitória do Amazonas aí para dar moral, né, para a equipe. Os números de aposta para essa partida, 1.57 para o Ceará, 3.60 para o empate, 6.0 para o Amazonas. A porcentagem do jogo, 59% para o Ceará, 26% para o empate, 15% para o Amazonas. Pô, apesar da excelente vitória aí do Amazonas em cima do Santos, pode ser que dê aquela moral, né, que a equipe tá precisando, aquela confiança, mas o Ceará também jogou muito bem, vai estar jogando em casa e para essa partida não tem como, eu tô indo seco na vitória do Ceará. Temos que aguardar mais algumas vitórias aí do Amazonas, né, para passar mais confiança. Jogo 12, Paysandu e Goiás. O resultado mais comum desse confronto é o 2-1, 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 7 encontros, o Paysandu jogando em casa ganhou 2 vezes, houve 2 empates e o Goiás ganhou 3 vezes. Então o Goiás tem a vantagem quando joga na casa do Paysandu. Diferença de gols bem equilibrada, 11-10 a favor do Goiás. No geral são 13 partidas entre eles, o Paysandu ganhou 2 vezes, houve 3 empates e o Goiás ganhou 8 vezes. A última vitória em casa do Paysandu contra o Goiás foi em 2005, um super tabu aí de quase 20 anos. Os números de aposta para essa partida tá assim: 2.62 para o Paysandu, 3.20 para o empate, 2.62 para o Goiás, super equilibrado. A porcentagem do jogo, 35% para o Paysandu, 30% para o empate, 35% para o Goiás. Esse jogo aqui da grade, eu acredito que seja onde os números estão mais equilibrados. Para esse palpite aqui, eu tô usando mais um dos meus duplos. É o meu terceiro e último duplo, eu tô indo de empate e vitória do Goiás. Como a gente viu aí no vídeo anterior, o Goiás tá com jogos com performance melhor aí que o Paysandu, mas é um jogo bem difícil, viu? Caso você tenha costume de colocar mais triplos, né? Aqui também nessa partida eu iria de triplo. Jogo 13, Ponte Preta e Santos. O resultado mais comum desse confronto é o 1-0, 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 18 encontros, a Ponte jogando em casa contra o Santos ganhou 9 vezes, houve 2 empates e o Santos ganhou 7 vezes. Nos gols, bem equilíbrio,
30-28 a favor da Ponte Preta. No geral, 34 jogos entre eles, a Ponte venceu 11 vezes, há 6 empates entre eles e o Santos ganhou 17 vezes. As odds para essa partida, 4,75 para a Ponte, 3,25 para o empate e 1,80 para o Santos. A porcentagem para essa partida, 20% para a Ponte Preta, 29% para o empate, 51% para o Santos. Como eu disse ali no vídeo dos resultados, né, o Santos para mim foi a decepção da rodada. Tinha ido seco no Santos contra o Amazonas, porém eu ainda não perdi a confiança aí no Santos, né? Apesar do Santos ter perdido, teve boas oportunidades aí para empatar, né, pelo menos a partida contra o Amazonas. Perdeu apenas por 1-0. E para essa partida aqui contra a Ponte Preta, mesmo sendo fora de casa, eu tô indo seco na vitória do Santos, porque independente dessa derrota aí pro Amazonas, tá vindo de bons jogos, né? Jogo 14, Palmeiras e Independente Del Valle. Aqui uma informação que tá atrasada, né? Palmeiras não perdeu nenhum dos seus últimos 6 jogos. Lembrando que jogou agora em casa, no estádio de Barueri, e perdeu para o Atlético Paranaense por 2-0. O Independente Del Valle não perdeu nenhum dos seus últimos 7 jogos fora. Jogando contra o Palmeiras, o Independente Del Valle não ganhou nenhum dos seus últimos 3 jogos. E pelo menos nos últimos 8 jogos, um gol o Independente Del Valle conseguiu marcar. Os números de aposta para essa partida, 1,36 para o Palmeiras, 4,75 para o empate e 8,0 para o Independente Del Valle. A porcentagem da partida, 68% para o Palmeiras, 20% para o empate e 12% para o Independente Del Valle. Palmeiras está bem tranquilo na Libertadores. Apesar da derrota aí para o Atlético Paranaense, não foi uma partida que o Palmeiras jogou ruim, que foi dominado, não, até jogou bem. É que às vezes não é o dia. Contra o Independente Del Valle, eu acredito que vai ser um jogo diferente, porque o Palmeiras está praticamente classificado aí para a próxima fase. Acredito que vai jogar mais leve, vai estar junto aí com a sua torcida. Então, para esse palpite aqui, eu tô indo seco na vitória do Palmeiras. Lembrando que o Independente Del Valle é um time que joga muito bem, muito entrosamento tem esse time. Bom, pessoal, os palpites aqui do segundo vídeo da Loteca 1117 foram esses. Caso você não tenha visto as informações do vídeo anterior sobre a Loteca 1117, dá uma olhada lá, tem boas informações que pode te ajudar aí a melhorar os seus palpites. Ainda não saiu o resultado da Loteca 1116. Vamos aguardar aí para ver se o prêmio da Loteca 1117 vem maior. E é isso. Desejo boa sorte aí para todo mundo na Loteca 1117. Até o próximo vídeo aí. Fui!